pessoa chega e fala, Duda, eu tô ganhando 1.400, eu não consigo mudar de vida. Cara, mas nem eu conseguiria, não tem como. R$ 1.400, cara. O brasileiro tá erradíssimo, mas dá pra entender por quê? Porque o brasileiro trabalha pra caramba e nunca muda de vida. Aí tudo que é solução fácil, ele vai lá e tenta. Sim, claro. Por isso que eu falo, mano, esquece. Trabalho, simplicidade e investimento. Só tem esse caminho. Tinha que estar na matéria escolar, isso, na grade escolar. Tá entrando agora, Tá né? Depois entrando, de um tempão, tá entrando agora. O governador aí colocou lá no ensino fundamental e tal. Isso vai ser muito bom. E justamente por não ter na escola, que as pessoas ignoram. Sim. Ela pensa, E assusta, É né? mentira, é golpe, Assusta. Tipo, se fosse importante mesmo, eu estaria sabendo disso há 30 anos. sim. Cara, não, assim, a gente tem há pouco tempo, eu não sei como é que tá hoje, mas há pouco tempo a gente tinha 2% de investidores no Brasil, sendo que nos Estados Unidos é quase 50% das pessoas que investem. Sim. Então, você entender o quanto isso faz diferença para a vida das pessoas, culturalmente eu tô falando, verdade. né? Tipo assim, a gente não tem a cultura do investir, do guardar, do economizar, do aprender a lidar com dinheiro. E lá, a gente tava falando disso ontem, a renda extra é uma coisa normal. Normal. Todo mundo padrão lá é ter o outra padrão. fonte, né? A renda extra pra eles é, assim, melhor dos dois mundos. Eu tô aqui fazendo, tenho meu emprego, mas eu tenho uma renda extra. E se lá, que já é um nível melhor de vida, a galera já tem essa mentalidade, imagina aqui que o salário mínimo é R$ 1.400. A pessoa chega e fala, Duda, eu tô ganhando 1.400, eu não consigo mudar de vida. Cara, mas nem eu conseguiria, não tem como. R$ 1.400, cara, o financiamento da tua casa e o mercado já dá 1.500. Cara, então, bota na tua cabeça, fazer renda extra não é uma opção. E tem muita forma de fazer renda extra, de formas que vão exigir muito ou exigir pouco. Mas não tem como, mano. Tipo, um salário mínimo é muito ridículo. Já fizeram pesquisa aí falando que pros custos de vida no país, o salário mínimo tinha que ser no mínimo uns 6 pau, 7 pau, né? Mas não é. Então, a gente tem que assumir essa responsa de não ficar dependendo dos outros. Isso é uma coisa que eu aprendi desde cedo, por isso que eu até fui sempre bem de vida, mesmo ganhando uma merreca. Meu pai sempre me ensinou, e minha mãe, né? Não dever nada pra ninguém e não depender de dinheiro dos outros pra viver. Então, às vezes a pessoa chega e me escreve, Duda, eu tô precisando de uma grana, dá pra você me emprestar? Eu mando o link do meu vídeo de 52 ideias de renda extra. Faz seus corre. Só que o brasileiro, ele ficou dependente do dinheiro dos outros. Primeira coisa que ele faz é pedir empréstimo. Primeira coisa que ele faz é usar o cartão. Eu pego de fulano, e não pago, né? Isso é péssimo. Então, é muito melhor você se esforçar mais, mas fazer tudo o que você precisa com o fruto do teu trabalho, do que você fazer mais uma dívida. Do que você usar cartão, que tem juros absurdos, depois se lascar e entrar nessa nhaca aí desse ciclo vicioso de cada vez mais se afundar. Então, para tudo, eu prefiro dar ideia. Faça uma renda extra, faz alguma coisa que vai te dar dinheiro sem você depender de dinheiro dos outros. E pedir dinheiro emprestado é empréstimo dos outros, cartão de crédito é pedir dinheiro dos outros, limite da conta é dinheiro dos outros, crédito, cheque especial é dinheiro dos outros. Esses dias eu tava conversando com um amigo, ele falou uma frase, né, que ele falou assim que crédito é crack. Por que ele fala isso? Porque no Brasil virou vício depender de dinheiro dos outros. Então eu sempre vou falar, mano, o que você tá querendo? É uma TV? Faz sua renda extra em vez de ficar parcelando e depois se lascar com juros que você não pode pagar. Em São Paulo não existe aluguel menos de 1.000, velho. Não, a não ser que tem seja como. um muquifo, velho. Sim, um Você sabe que barracão tem mesmo. as 3 regras do aluguel, né? Que é bem localizado, que é o que você quer e é o que você pode pagar. E aí você sempre vai ter que escolher 2 dessas coisas. Que é o Nunca bem as 3. localizado, é o que você quer, mas você não pode pagar. Você pode pagar e é o que você quer, mas não é bem localizado. Ou é bem localizado e você pode pagar, mas não é o que você quer. Boa. Então, uma das 3 coisas não vai Não entrar. dá, a chave perfeita nunca Não vai tem, ter, não né? tem. E nesse ponto, mano, você sabe que eu sei que vocês falaram aqui de milha, ponto, eu acho muito legal. Mas no meu canal, cara, duas coisas que têm mudado a vida do pessoal do meu canal. E lembrando, meu canal é pra pobre, que tá lascado e quer sair das dívidas. A prioridade dessa pessoa, parar de gastar dinheiro, sair das dívidas. Ponto. Eu não sou contra cartão de crédito, não sou contra milha, não sou contra cashback, mas pra quem tá lascado e saindo da dívida, eu sou contra. Então, Concordo com você. é tudo Porque questão tudo de tem público. momento. Exato, e momento. Qual que é a tua prioridade? É ganhar cashback ou é deixar de ser um endividado lascado? Então,
Eu gosto desse programa. Hoje eu uso o meu cartão. A primeira vez que eu usei foi com 36 anos, cartão de crédito. Nunca tinha usado. Gosto, acho legal, ganho ponto. Só que Eu nunca tinha tido também. Eu também nunca tinha tido. Não, e sobrevivemos. Tive em 2020. É. Eu tive uma vez, me endividei, minha dívida triplicou, não conseguia pagar, já era cartão de crédito. Você sabe, eu tenho 2 regras. Hoje eu uso o cartão de crédito. E para quem gosta de usar, independente de rico ou pobre, essa é a minha filosofia de vida. 2 coisas. Eu uso o cartão de crédito para ganhar ponto, milha e cashback. E não porque eu não tenho dinheiro. Esse que é o problema. A galera usa cartão de crédito porque ela não tem dinheiro para pagar. Sim. Aí você tá ferrado. Porque o juros dessa desgrama aí é um absurdo. E é assim que o banco ganha dinheiro. Por que banco libera limite para pobre? Por que banco libera cartão? 5 cartões. Eu tenho 5 cartões de crédito. Parabéns, você tem 5 empréstimos na tua mão. Um grande lixo, né? Então, assim, hoje eu uso cartão, mas eu não uso porque eu não tenho condição de pagar. Se eu não tenho condição de pagar, eu vou juntar. E quando eu tiver, eu vou comprar. Então, 2 regras. Primeiro, eu uso o cartão para ganhar os benefícios. E não porque eu não tenho dinheiro. Se eu não tenho dinheiro, a minha opção não é usar cartão, é não comprar. Exato. E a segunda regra é com relação a cartão. Aí, coisa minha. Eu não parcelo nada na minha vida. Nada. A única coisa que eu parcelei na minha vida até hoje foi meu financiamento, que eu não tinha bala na agulha para comprar um apartamentinho lá em Osasco. Não tive que financiar. E tá tudo certo. Nada. O financiamento nada. ajuda às vezes. Foi ótimo, é a melhor coisa. Mas essa é a minha regra. Ah, Duda, e aquele argumento lá de que você parcela, depois você antecipa? Não, pobre vai fazer cagada. E aquele argumento lá de que é melhor você parcelar? Porque tem rico que fala assim, até para esse papo de dívida boa. Por isso que eu falo, mano, tudo tem a ver com o público. A galera mete o pau às vezes no que eu falo, mas mano, meu público é pobre, não tem como eu divulgar uns bagulho pra ele que não faz sentido pra eles. Então, tem como você falar assim, parcelar é super legal na sua live. Não dá. Primeiro, regra de lógica básica no mundo intelectual da humanidade. Todo parcelamento se torna uma dívida. O que é dívida? É o que você comprou e não pagou tudo. Ah, eu parcelei uma coxinha, dívida. Ah, eu parcelei a água, o Nescafé, dívida. Ah, eu comprei a TV, dívida, parcelei. Se você não parcela nada, você nunca vai ser endividado. Se você parcela, você nunca vai deixar de ser um endividado se você parcela tudo que você compra. Porque cada parcelamento se torna uma dívida nova. Pois é. Seja de 1.000, 10 ou de 100 mil. Então esse é o primeiro ponto. Tomar cuidado com o parcelamento. Outra coisa, tem a questão do controle emocional. A gente é impulsivo. A gente passa na loja, vê aquele negócio que não precisa. Mano, que lindo essa bolsa, esse tênis, esse sei lá o quê. Quando a gente compra parcelado no cartão, mesmo não sendo algo que a gente realmente quer, a gente vai lá e compra porque a gente pode. O cartão me possibilita comprar coisas sem dinheiro. Agora, quando você tem a visão de juntar e comprar à vista, você tem tempo para ter certeza se você realmente quer aquilo. Então faz de conta que eu tô num shopping e eu vejo essa TV. Caramba, que da hora, vou comprar agora. Parcelei. Dívida feita. Se eu olho a TV e falo, caramba, que legal, vou juntar uma grana aí para comprar ela. Passa um dia, uma semana, 2 semanas, um mês. Talvez nesse período eu percebo, caramba, eu nem precisava dessa TV, era pura impulsividade minha. Né? Então você acaba dando tempo para se conhecer e ver se era impulso ou não aquele negócio, né? Outra coisa, eu sempre falo para a pessoa assim, pague à vista. Aí a pessoa chega e fala assim, Duda, não tem como o pobre comprar nada à vista. Não, claro que tem cenários diferentes, mas normalmente não tem. Porque metade do salário do cara já está comprometido com fatura do cartão. Com parcela. Com parcela. De 10 meses. É claro que você não consegue. Você parcela tudo, aí quando você vai ver, você ganha 2.000 e a parcela do cartão é 1.000. Esse dinheiro, esses 1.000 que era para você comprar as coisas à vista, você tá usando para pagar a fatura de coisa que você já fez lá atrás. Aí você vai pegar empréstimo no banco, aí você já faz outra dívida. Entra num ciclo absurdo. Né? Então, por que muito pobre não consegue comprar nada à vista? Eu vi uma pesquisa, eu não achei pesquisa recente, mas uma das que eu achei mais recentes, que acho que era 2020, fala que a fatura média do cartão de crédito brasileiro era R$1.000. E isso há 5 anos. Então hoje talvez é muito pior. Hoje deve estar 5.000 então. Então, imagina, como que um país que o salário mínimo é 1.400, a parcela do cartão de crédito é 1.000 e média, pouco? Não tem como. Você nunca vai conseguir comprar nada à vista. Porque tudo que você compra, você parcela, então todo o teu salário, aí entra naquilo que eu falei do pobre. Todo endividado não tem dinheiro no banco e vive para pagar boleto e conta.
Qual a graça, mano, de você trabalhar 30 dias e saber que no sexto dia útil o seu dinheiro já vai ter todo embora para coisas que você já usufruiu lá atrás? Pois tinha medo de ouvir história. Eu falei, cara, não posso fazer. Eu fui mãe jovem, então sempre era aquela coisa tipo assim, cara, se eu me fuder, não sou só eu, é um se fuder. Uma filha aí, Minha mãe também não tinha. Nossa, não tinha. Agora, e é o que você falou, é 2 anos pra cá que eu tenho. Então, e olha que louco. Dá pra viver sem. Dá. Super possível. Dá, só que é controle emocional, é calma, é respeitar processo. Eu não tenho dúvida de que 90% da galera que tá mudando de vida no meu canal é porque tá tirando o cartão de crédito e porque tá parando de viver pra impressionar os outros. Isso aí. Ah, Duda, qual que é o resumo de tudo isso? Falou pra caramba nesse podcast. É pobre? Quer sair da dívida? Esquece cartão de crédito e para de viver para impressionar os outros. É assim que o meu público, a minha audiência, tá deixando de ser pobre. Aí o cartão de crédito é legal? É. Só que entra nisso. É empréstimo. A pessoa vai lá e ela consegue qualquer coisa tendo um cartão de crédito. Desculpa, é o que você estava falando sobre... Lembra que você falou de renda fixa e renda variável? Não dá para você fazer isso aqui sem dominar isso aqui. Então, o cartão de crédito é legal? É claro que é. Mas não dá para você fazer isso aqui sem dominar isso aqui. Então, uma vez que você não entendeu como administra o seu dinheiro, não tem um controle emocional, isso aqui só vai te prejudicar. Sim. A hora que você viver ali no débito, pagou, ali, coloquei, realoquei meu dinheiro, paguei... Agora, já aprendi, tem 5 anos que eu tô vivendo dessa forma organizada, eu aprendi, eu tenho controle agora, beleza, botei minha finança em dia, aí beleza. Hoje pra mim é uma facilidade apenas, né? Afinal, os aplicativos, os sites, eles mais aceitam cartão de crédito do que o Pix ou o cartão de débito. Então, pra mim é uma facilidade, já deixo ali no crédito, tenho que pagar tudo num dia só e tá tudo certo. Nunca acima do limite. Esse é um princípio muito importante que eu falo na parte sobre viagem, né? Tá entrando no negócio de viagem lá que vocês falaram. Cara, evita comprar viagem e parcelar para depois da viagem. Primeiro, porque você vai ter que ficar pagando por um tempão um negócio que você já desfrutou. Aqui, e segundo, porque quando você estiver na viagem, você já vai começar a ficar triste sabendo que a viagem está acabando, mas a conta vai demorar 12 meses. E tem outra coisa, você gasta na viagem. Ainda que você tenha pagado o pacote, tem mais na viagem você gasta. E aí naquele mês, você não está preparado para o dobro, porque aí é o dobra. Aí você tem a parcela, você vai continuar pagando a parcela para os próximos meses, e aí agora você ainda fez no cartão de crédito que você gastou na viagem. Né? E eu gosto de falar de viagem, que assim, para mim... Viajar é um dos maiores prazeres que eu tenho na vida. Como eu gosto de viajar? Para mim é um dinheiro que esse vale a pena, mas sem fazer dívida. Sim. Não vira pesadelo a viagem lá, né? Mas é a experiência de vida, né? É muito bom, né? Então, exige planejamento. Brasileiro merece viajar. Você sabe que eu escrevi no meu livro, né? Falei, né, que o que mais me motivou a escrever esse livro é ver como o brasileiro trabalha pra caramba e não usufrui. Pois é. É desesperador, é um ciclo de pobreza miserável que você vai ficar arrastado. Você não tem prazer pra trabalhar, você não tem prazer pra viver, você não tem prazer pra nada. Sim, só que aí você vai ver, ele tá pagando todos os streamings que existem possíveis e não vê nem filme. Não tem tempo pra ver nada. Esse é depois dá pra gente falar de organização financeira, se vocês quiserem. Mas a viagem é um negócio muito bom. Viajar é muito da hora. Só que algumas dicas que eu dou pro pobre. Primeiro, nem toda viagem precisa ser enorme. Tem gente que não vejo a hora de chegar nas férias de 30 dias. Cara, faz um bate-volta pra uma cidadezinha aí do interior, já é uma viagem, já te dá um desestresse, né? Sim. Sei lá como é que fala. Ou vai pra São Roque, aqui, sei lá, pertinho. Faz alguma coisa legal. E outra coisa extremamente importante. Para de ser jumento e querer meter o louco em toda viagem que você faz. Eu tenho um lema assim... Que é meu lema, mas pode ser de outra pessoa. Você prefere viajar, fazer uma viagem muito louca, uma vez a cada 5 anos, ou fazer várias viagens mais simples, moderadas, mas todo ano? Sabe? Eu prefiro isso. Tem gente que foi viajar faz 5 anos. Não, eu gosto de viajar o tempo todo. Só que eu não meto louco na minha viagem. Então... Pode ser viagem mais curta, não precisa ser uma viagem, uma semana. Vai 3 dias aqui em Riviera, sei lá, Guarujá, né? Já é uma viagem. Outra coisa, muitíssimo cuidado com a alimentação, porque por muitas vezes o gasto com alimentação é maior do que todos os outros gastos da viagem. Total. Por quê?
comi marmita a vida inteira, nessa viagem aqui eu quero comer lagosta. Grande porcaria. Aí você come uma lagosta e depois fica 12 meses pagando a bendita lagosta que você já comeu e já cagou, inclusive, né? Então, mano, para de ser besta e viva normal na tua viagem. Porque se você meter o louco, aí acontece isso. Você volta com o dobro de dívida, né? Eu vi um vídeo outro dia que o cara falava assim que tudo na nossa vida é hábito, né? E que as pessoas se habituaram a procurar uma solução fácil para os problemas. Então, ele falava assim, a gente se acostuma a tudo na vida. Então, quando você se acostuma a procurar soluções fáceis, você sempre vai procurar soluções fáceis. É difícil você estar habituado a procurar solução fácil e pensar em trabalhar. Porque você está habituado, por costume, por uma vida inteira pensando dessa forma. Sim. O seu primeiro pensamento é, me empresta, me dá, me ajuda, banco, cheque especial, tigrinho, né? Porque eu estou acostumado a resolver da maneira fácil. Sim. Então a última coisa que eu vou pensar é em fazer o corre. Né? Que é o mais cansativo, mais exaustivo. E aí ele tava falando sobre isso, que assim, precisa mudar, de fato, a mentalidade. Em pensar uma outra maneira de resolver o problema, que não seja do jeito fácil. E aí ele falava isso, que é tão viciante que quando alguém consegue sair do ciclo, essa pessoa se dá bem. E deixa todo mundo de ser um refém do sistema. E quem tá no ciclo olha e fala assim, não consegue nem entender que não, tipo assim, é um passo simples. Mudou, né? De foco. Animal, galera, bota aqui nos comentários, vocês curtiram? Dá o like, espero que vocês tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda no canal, se inscreve no canal, um prazerzaço. Obrigada pela confiança que vocês têm aqui no nosso trabalho, a gente vem, traz tudo pra vocês, o que a gente puder fazer, a gente vai fazer. Você que tá começando a investir, você que quer sair das dívidas, tem muito conteúdo interessante pra você.